essa igreja está espalhada entre essas igrejas todas. Segundo, eu posso entender, porque a Bíblia não explicita, que o denominacionalismo faz parte daquilo que eu chamo de soberania da não interferência. O que é a soberania da não interferência? É diferente daquilo que se chama de vontade permissiva. Vontade permissiva traz uma ideia assim meio estranha de alguém que não pôde fazer, então, eu não pude, eu não tive jeito de manter meu filho em casa até o horário que eu queria, então eu deixei que ele saísse mais cedo. Isso seria um conceito mais próprio para vontade permissiva. Eu não gosto desse conceito para a área teológica. Eu prefiro soberania da não interferência. Ou, em outras palavras, mesmo quando Deus não age, ou seja, a ação ativa, mesmo quando Deus não age, Deus age. É a ação passiva de Deus. Passiva em que sentido? É que ele sabe que aquele ato contingencial que será praticado por alguém, ele vai cumprir o seu propósito. Ele vai cumprir o seu propósito. Isso é muito claro aqui na lição. Eu já estou indo para o final. Isso é muito claro aqui na lição, no capítulo, no tópico de número 3 e no subtópico também 3º, quando o autor, o pastor Douglas Batista, ele diz: Deus não foi apanhado de surpresa. Ao contrário, ele sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Olha o que ele acrescenta. Essa verdade nos ensina que por trás de todo evento da história existe um propósito eterno em andamento. Deus é soberano e controla todas as eras, tempos e circunstâncias. Nesse eterno propósito, no tempo previamente determinado, o mistério da igreja foi executado em Cristo, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Já falei sobre isso, então eu quero chamar a atenção para este ponto. Deus é soberano e controla todas as eras, tempos e circunstâncias. É o que eu chamo de vontade, é o que eu chamo de soberania da não interferência. Ou seja, é a soberania passiva. Deus não age porque, daquela forma, o seu propósito será realizado. E o autor da lição é muito claro nisso. Eu repito, essa verdade nos ensina que por trás de todo evento da história existe um propósito eterno em andamento. Deus é soberano e controla todas as eras, tempos e circunstâncias. Então o denominacionalismo entra nesse quadro. Passivamente, ele está aí, e não é porque alguém foi lá e escangalhou o plano de Deus. Não. Deus, de forma passiva, permite. E existem explicações plausíveis. Uma delas é a que melhor se encaixa. É que, com isso, ninguém fica indesculpável de não ouvir o Evangelho. Por quê? Eu não gosto daquela igreja porque ela faz muito barulho. Eu não gosto daquela outra igreja porque é muito silenciosa. Eu não gosto daquela outra igreja, os gostos humanos. Então, se o problema é esse, Deus está te dando a oportunidade de você ter a igreja que possa você estar adequado ao modo litúrgico como essa igreja age, como essa igreja atua. Agora, lembrando, eu uso uma expressão que não é minha, eu ponho entre aspas,
Unidade sim, mas não a qualquer preço. Ou seja, a unidade não pode ser ao preço da perda da doutrina, a unidade não pode ser ao preço da perda dos fundamentos, a unidade não pode ser ao preço da relativização da fé, a unidade não pode ser ao preço de entronizar o homem no centro e excluir Deus do culto, excluir Cristo do culto. A unidade não pode ser ao custo de tornar a igreja meramente um clube social, um clube de entretenimento. A unidade não pode ser ao custo de montar uma igreja meramente para satisfazer os meus caprichos pessoais. A unidade não pode ser ao custo de eu não conseguir ser um profissional em qualquer área da vida, não conseguir ser isso, nem aquilo, nem aquilo, nem aquilo, nem aquilo, nem aquilo. Então eu vou fundar uma igreja aqui porque eu preciso ganhar o meu dinheiro, o meu salário. Não. A unidade, ela é baseada nos fundamentos plantados pelos apóstolos, na doutrina dos apóstolos, naquilo que foi revelado aos apóstolos. Implica na pregação da salvação, da regeneração, da justificação, da graça de Deus. Ou seja, tudo centrado em Cristo, tudo ao redor de Cristo. E o texto da lição, ele é claro, ele termina dessa forma, no verso 11 e 12. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso. No qual significa o quê? Em Cristo, nele, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. E aí Paulo conclui aos Efésios. A essa mesma igreja, quando lá atrás em Atos, ele, ao despedir-se, diz, olha, depois entrarão no meio de vós lobos, e alguns deles sairão dentre vós. A essa mesma igreja ele diz, portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós. As tribulações de Paulo são tribulações que ele sofre por eles, pelos gentios, por vós, que são a vossa glória. Em outras palavras, tudo ao redor de Cristo e essa unidade. O próprio Jesus ora por essa unidade lá em João, se não me foge a memória, capítulo 17, a oração de Cristo. Ele ora dizendo, Pai, eu oro para que eles sejam unidade composta. A ideia de um aí é unidade composta, para que eles sejam um. Com que propósito? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Será que estamos manifestando essa unidade? Ou estamos querendo valer os nossos princípios denominacionais? Será que estamos conseguindo passar para o povo essa ideia de uma igreja centrada em Cristo, plantada em Cristo, ao redor de Cristo? Eu vou terminar a minha exposição deixando que os irmãos pensem, que os irmãos reflitam, que os irmãos avaliem, que os irmãos cabeça, como já dizia meu pai, não foi feita para usar chapéus. Cabeça foi feita para pensar, não é? Para pensar. Não é? É muito estranho igrejas que se isolam, porque essas igrejas passam a ter um espírito de seita. Seitas se isolam. Seitas dizem que a salvação só se dá através delas. Era assim que pensavam os judeus. Não é?
Esse foi o confronto entre judeus e cristãos no início do cristianismo. Os judeus não aceitavam. Estevão foi apedrejado porque tocou no ponto focal da sacralidade judaica, que era o templo. Quando ele diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, já que o santuário de Deus na terra hoje é a igreja. Vós sois o santuário de Deus, diz Paulo. Então Pedro foi massacrado pelos judeus porque ele tocou. Aquilo foi um ato de blasfêmia. Então, espírito de seita não pode ser característico de uma igreja. Nós somos um. Aquele corinho que cantamos, se atrás do Calvário tu estás, da minha mão e meu irmão serás. Eu até entendo o corinho, ele está no futuro, mas não deveria estar no futuro. Ele deveria estar no presente. Se atrás do Calvário tu estás, da minha mão, porque meu irmão tu és. Não é será. Se você está atrás do Calvário, se é o Calvário que cobre você, se é o Calvário que sustenta você, se é o Calvário que nos une em Cristo, então não serás meu irmão, tu és meu irmão. Tu és meu irmão. Tu és meu irmão. É essa unidade que o mistério revelado na plenitude dos tempos traz. Não há judeu, gentio, grego, bárbaro, nem cita, não há galão. A gente gosta, né? Eu não vou dizer que não me impressione. Vou ver o cara lá fardado. Quem é aquele irmão fardado que entrou na igreja? E às vezes a gente esquece daquele irmãozinho, né? Irmãozinho entre aspas, simples, né? Mas está ali debaixo da mesma graça de Deus e ali dentro não tem diferença. Ninguém pode ser tratado pela sua hierarquia, pela sua capacidade, por aquilo que representa. Preconceito não pode ter lugar dentro da igreja do Senhor Jesus. É o que eu aprendo desta lição e é isso que eu compartilho com os meus queridos irmãos nesta manhã. Unidade em Cristo. Unidade a qualquer preço? Não. Unidade em Cristo, nos fundamentos da fé, nos fundamentos da doutrina dos apóstolos. E com isso temos irmãos espalhados no mundo todo. E eu glorifico a Deus por eles. Não os conheço, não sei quem são, mas um dia eu os verei no céu, com eles estarei no céu. E dizendo, chegamos aqui, todos nós, por causa da graça do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado, pastor Marcos Basílio, pela oportunidade. Muito obrigado, irmã Ruth Ferreira, também responsável pelo departamento de nossa escola dominical, pela minha escala no dia de hoje, aos meus colegas professores que ensinam nos outros domingos, né? E que possamos aproveitar bem estas lições para a nossa vida, né? Para entender o que é a igreja do Senhor, para compreender o que é a igreja do Senhor e nela viver enquanto aqui estivermos. É a chamada igreja militante, porque ela ainda milita, mas um dia nós estaremos na igreja triunfante, ou seja, naquela que já chegou lá, naquela que já está lá, diante do Cordeiro. Enquanto não chegamos na igreja triunfante, continuemos aqui militando pela fé que uma vez foi dada aos santos. Um abraço a cada um de vocês. Vou terminar com oração e depois o pastor Marcos Basílio, que está aí assistindo a live, fique à vontade para dar aquela saudação peculiar da nossa igreja, mas que é exclusiva dele, não é? É dele, ele é o pastor da igreja.
Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio, pela oportunidade que temos de compartilhar a Tua palavra, de compartilhar este ensino, Senhor, que não é nosso, mas buscamos refletir a Tua palavra. Refletir o que Paulo ensinou sobre a igreja, sobre a unidade da igreja, sobre o que significa esse mistério revelado na plenitude dos tempos. Te agradeço, Senhor, por ter sido instrumento para isso e te peço graça, saúde, força, disposição e te peço, Senhor, humildade para que eu continue sendo, Senhor, instrumento nas tuas mãos para a tua glória e para o teu louvor. Em nome de Jesus. Amém.